Introdução ao livro de Malaquias. A maior parte da vida não é vivida em tempos de crise. Ainda bem. Poucos de nós conseguiriam suportar uma vida de dor e perdas constante ou de êxtases e desafios intermináveis. Mas a crise tem o seguinte aspecto positivo. Em tempos difíceis, tudo, absolutamente tudo é importante. Tudo é significativo. A própria vida está em jogo, né? Nenhuma palavra é fortuita, nenhuma ação é secundária. E quase sempre Deus e nosso relacionamento com Ele estão na primeira página. Mas nos períodos de calmaria, quando as coisas estão normais, nosso interesse por Deus fica exprimido num canto da nossa vida e nos tornamos preocupados demais conosco mesmo. E quando a religião fica banalizada e reduzida a perguntas sobre Deus, com nossos questionamentos, desafiamos Deus ou nos queixamos dele, consideramos a adoração a Deus um mero hobby, uma diversão, administrando questões pessoais, como por exemplo o casamento, conforme nossa conveniência e desconsiderando o que Deus tem a dizer sobre esses assuntos. É também a época em que realizamos as atividades comuns da vida, como se Deus estivesse alheio aos assuntos do dia a dia. A profecia de Malaquias contempla exatamente essa situação. Malaquias identifica uma crise numa época em que ninguém iria imaginar que ela existisse. Ele nos desperta para a crise relacionada a Deus na época em que a única coisa que estamos interessados é em nós mesmos. Ele nos mantém na expectativa, instigando a curiosidade de saber o que Deus tem a dizer. A espera ansiosa por Ele, a prontidão para responder a Deus, está sempre vindo a nós. Malaquias registra a última palavra nas Escrituras no Antigo Testamento. As últimas frases dessa mensagem fazem menção às figuras dos gigantes Moisés e Elias. Moisés, para nos manter firmemente arraigado no que Deus fez e disse no passado. Elias, para nos manter atento em relação ao que Deus vai fazer no futuro. Deixando-nos na companhia do poderoso Moisés e do fervoroso Elias, Malaquias reduz consideravelmente o perigo de banalizarmos as questões a respeito de Deus e a respeito da alma. O nome Malaquias, ele quer dizer meu mensageiro, e pode ter sido talvez um pseudônimo. Ele escreveu antes de Neemias ter se tornado um governador de Judá, ou na época em que Neemias foi para a Pérsia, ou talvez em ambos os períodos. As grandes coisas que Ageu e Zacarias profetizaram não aconteceram. O povo de Deus tinha estabilidade, mas não era rico. Nenhum descendente de Davi subiu ao trono da nação. De fato, os judeus possuíam apenas um templo modesto e uma província de um pouco mais de 6.000 quilômetros quadrados, sobre o domínio do Império Pagão. Cansado de esperar,
Os judeus achavam que Deus os havia abandonado. Mas a situação não era ruim, por isso ninguém reclamava. Eles continuaram a adorar, mas sem muito empenho, sem muito esforço. Alguns se casaram para entrar nas famílias estrangeiras bem relacionadas. Eles estavam bem, na verdade. Ou talvez não. Por volta de 460 a 430 a.C. Esse é o contexto. Os gregos inventaram o teatro, como conhecemos, e o teatro grego alcançou seu ápice nesse período. Não era apenas para entretenimento, embora os gregos gostassem de apresentações com bastante violência. O drama era um evento religioso. Peças trágicas eram escritas todos os anos para o festival do deus Dionísio e encenadas apenas uma vez. Elas tratavam de assuntos como o relacionamento com os humanos, com o divino, ou a violência própria dos humanos. Originalmente, uma peça consistia em um ator por vez conversando com um grupo chamado coro. O dramaturgo Esquilo teve a ideia inovadora de duas personagens dialogarem entre si. E Sófocles adicionou um terceiro ator no palco. Dr. Eugene Peterson. Introdução ao livro de Malaquias, contida na Bíblia, a Mensagem.